Oi, tudo bem? Me chamo Giovanni, Laudo de Pai na área. Hoje eu queria comentar a respeito de uma coisa que eu não vejo ninguém falando, que é a respeito da tal da escola inclusiva, que de inclusiva não tem nada. Mas será que ela é inclusiva mesmo? Porque eu não vejo... Eu lembro que quando eu e minha esposa nós fomos procurar a escola, quando o Caetano saiu da creche, foi para uma escola típica. A gente ficou com muito receio, porque mal ou bem a gente sabe como é que hoje em dia o ensino tá. E a questão do bullying e dos professores despreparados, mas nosso maior medo foi, pois o Caetano não fala, né? E daí sempre vem com esse papo da tal da inclusão. Mas será que eles estão preparados para uma crise de autismo? Vamos supor que uma crise sensorial de um autista no recreio, da criança com síndrome de Down que fica isolada em qualquer parte da escola, ou até mesmo do cadeirante que não consegue acessar o segundo andar, pois não tem rampa ou não tem um elevador, sabe? Um dado impactante é que refere-se a 85% das escolas inclusivas não são inclusivas, que dessas e apenas 12% tem os professores ou agentes preparados para crianças com qualquer outro transtorno ou deficiência. Esses dados que eu citei podem até ser, não, mas é fruto da cabeça, não, é fruto do MEC de 2023. Daí tem o papo porque normalmente quando nós vamos visitar, principalmente quem é pai atípico sabe, que normalmente a gente visita a escola antes de ir e sempre eles pedem uma preparação, tipo, para esconder o que tem que esconder, mas de fato o que normalmente acontece? Esse papo de inclusão não existe de fato, porque na vida real o que acontece? Largo um tablet na mão do meu filho e deixa ele escondido num canto, assim, sabe? Quando não fazem coisa pior, que nem casos de escolas que amarram a criança, ou enfim. Fora a questão dos professores, que normalmente eles não estão preparados. Como hoje em dia o ensino tá muito deficitário, não tem tanto professor, a maioria dos professores são professores que muito antigos, assim, que já estão muito tempo já na área, não era como se fosse uma outra escola, uma outra formação, até na própria faculdade não tem alguma coisa destinada a quem tem algum tipo de deficiência ou transtorno. E às vezes nós achamos que, que é para ser informado, o professor nos questiona sobre a questão do autismo, se tem cura. E daí tu fica te questionando, como é que eu vou deixar meu filho aqui num lugar que nem o professor sabe o que é autismo, sabe? Não tô generalizando os professores, mas daí tu já tem uma noção de como é o negócio. A tal da adaptiva, ou sala inclusiva, ou sala sensorial, nada mais é do que um puff, uma sala escura e o material adaptado normalmente é um xerox com uma letra maior, assim, sabe? E isso de inclusão não tem nada, muito pelo contrário. E nisso eu estou falando para autistas, fora outras deficiências, como o próprio cadeirante, deficiente visual, auditivo, não tem material nem não é adaptado para esse tipo de pessoas. Normalmente o que acontece? A adaptação é uma rampa que tu coloca ali e está adaptado o colégio, inclusive, só que não é só isso. Eu estou falando do autismo, mas isso reflete também em outras deficiências, conforme eu falei. Tem a rampa, mas o bebedouro é alto. Nem o professor consegue. E nesse negócio do bebedouro ser alto, daí nós questionamos, ele diz: não, ele pede ajuda. Só que a ajuda normalmente vai vir de uma criança, sabe? Não vai vir nem do monitor, porque o monitor está sobrecarregado, pois é um monitor com um colégio gigante, ou que seja um colégio pequeno, mas é um monitor só. Como é que ele vai dar vazão para conseguir ajudar, apoiar todas as crianças da escola? Eu não estou dizendo que que tem que ter um monitor só para ficar no meu filho, mas sim que o monitor tenha a demanda dele e dos outros alunos que também precisam, sabe?
e daí eu fico me questionando, conforme eu falei a respeito do TDAH, vamos supor que a criança tem um autismo leve, se o professor ignora, não por conta dele, mas porque hoje em dia são 35 alunos, às vezes 40, como é que ele vai conseguir conter 40 crianças que hoje em dia não, eu acho que desde sempre, hoje em dia o pessoal estuda mais, mas se tu pegar e colocar mapear a escola na classe, na turma, sempre vai ter, de todos os 100% da criança vai ter alguém autista, ou num grau mais leve, vai ter um cara com TDAH, vai ter com TOD, vai ter com certos transtornos que às vezes os pais não, não investigam, mas ninguém é totalmente, não tem nada, assim, sempre vai ter alguma coisa. Eu falei também da questão da adaptação que eles colocam, mas eu, às vezes até tem um livro em braille para uma pessoa que é deficiente visual, só que só tem o livro, não tem um professor que é especializado nisso. E isso faz com que a criança tenha que meio que se virar no que ela tem ali, ou algum colega que compadece e ajudar algum professor muito fora da curva. Mas normalmente não tem uma pessoa especializada, ó, temos tantos deficientes visuais e vamos ter pelo menos uma pessoa especializada, não um professor que se compadecer e começou a estudar por causa dos alunos, assim, sabe? Normalmente é isso que acontece. O professor acha, tem um aluno ali que tem algum tipo de deficiência, ele vai atrás de modos para que aquela criança também aprenda. Bom, se a pessoa não está a par da situação, começa a filmar tudo, grava tudo, coloca tudo documentado. Exige a lei Berenice Piani. Uma das coisas que é de importância, eu acho que todo filho, todo o pai que tem uma criança com algum tipo de deficiência ou transtorno tem que se unir e lutar, porque quanto mais pessoas juntas, mais fortes nós ficamos e podemos exigir o que é melhor para os nossos filhos, né? No caso, a questão da adaptação, e não uma adaptação, conforme eu comentei no início, da rampa, a adaptação mesmo. Livros em braille, bebedores baixos, além da rampa, que professores especializados, professores que entendam a demanda, professores que têm um pouco de noção das coisas. Se tu acha que está sozinho, tu não está sozinho. Se existem instituições que podem te ajudar se tu não tem noção dos teus direitos ou dos direitos da escola quanto ao teu filho. É só na própria internet, ou própria rede social, a gente consegue achar isso bem de boa. A inclusão não é nós colocarmos todas as crianças numa sala e rezar para que tudo dê certo. Não. É sobre transformar a escola para que todos aprendam juntos. Merece mais, seu filho merece mais, todos os nossos filhos merecem mais. Por isso nós devemos exigir o que é de direito, não é? Porque isso aí é uma coisa que está meio não nas entrelinhas, mas se tu não correr atrás, ninguém vai te dizer isso aí. Isso é um tipo de coisa que não te mostram. Isso só, normalmente, tanto, agora falando de escolas no geral, tanto a privada quanto a estadual, a municipal, a federal, todas as escolas dizem que são inclusivas, normalmente elas vão fazer de tudo para que teu filho não fique ali, ou se fique, ele vai ficar, conforme eu disse no início, numa sala amarrado, num puff velho, trancado, com um tablet lá, para ele ficar quieto, sabe? É uma coisa muito assim, sabe? Eu vejo muito isso nas escolas, principalmente quando no início do ano letivo, eu e minha esposa, nós fomos, principalmente no ano letivo, quando minha esposa e eu fomos atrás da escola, e todas as escolas eram muito parecidas. As privadas viam, não estou generalizando, mas normalmente as privadas viam um cifrão, e as outras escolas públicas era muito uma questão de tipo, tu via que eles não queriam muito que teu filho ficasse,
Pois, conforme eu falei, muitos usam fraldas, não são verbais, tem algum outro tipo de deficiência, daí eles fazem de tudo para que a criança não entre, porque sabe que é um tipo de incomodação e as pessoas não estão preparadas para isso, sabe? Bem, compartilhe esse vídeo, coloque nos comentários aqui embaixo alguns casos que aconteceram ou escolas que eram inclusivas e de fato não era, porque é dolorido assim para um pai saber que talvez tu deixe teu filho ali, se o professor ou a professora não forem bons, talvez ele passe trabalho. Além de agradeço a quem ficou até o final do vídeo, muito obrigado. E se puder curtir, compartilhar e deixar um comentário ali a respeito da experiência que passou com o seu filho na escola, eu agradeço muito. Tenha um ótimo dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada e tchau, até